Bom, Oi, tudo bem? bom ver você no ar. Véspera do Dia Mundial do Diabetes. Pois Todos esses é, anos a gente nessa luta, né, de ajudar as pessoas com diabetes. Eu sou diabetes tipo 3, né, Graça? Você sabe. Então, são você é a familiares com três, diabetes. três, a gente já sabe. Enfim, estamos aí nessa jornada que, conforme eu estava comentando antes, tão grande, mas tão bonita, de vários encontros e trabalhos juntos em equipe, e aventuras e viagens, e tantas coisas novas que a gente descobriu, desenvolveu com toda a equipe do Educando Educadores, né, Graça? Com o Mesmo, isso pessoal mesmo. da nutrição, da enfermagem, são tantas histórias tão bonitas. E nessa noite de encontro, né, como eu disse, o pessoal disse que sexta-feira 13 não dá sorte, eu falei assim, nossa, a revista em diabetes tem muita sorte, aí tem a sorte de estar com a Tarsila no ar, esse Ó, privilégio, nossa querida amiga aí, olha, que coisa linda, participando aqui ê, conosco. a brilhante, a Isso nossa é amiga brilhante. nossa amiga brilhante, para brilhantar um pouco mais ainda o nosso encontro. E hoje, o tema, né, de hoje, além de ser em homenagem à Semana do Dia Mundial do Diabetes, né, Graça? A gente vai falar das Isso, verdades da educação em diabetes. São tantas as verdades, concorda comigo? Né? E uma muitas, das muitas. verdades, muitas, eu queria conversar e bater esse papo contigo e perguntar para você. O que, que você acha que é verdade ou não é? Qualquer pessoa pode se tornar um educador em diabetes? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí? Se essas pessoas tiver vontade e atuar com pessoas com diabetes, ela pode sim se tornar um educador em diabetes. Lógico que aqui no Brasil a gente não tem essa qualificação, esse título reconhecido, né? Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa existe lá a função de educador em diabetes. Algumas empresas que trabalham com diabetes, com produtos para diabetes, também acabam classificando, né, os profissionais que eles contratam como educadores, aqueles que fazem a relação com o paciente. Mas a nossa ideia é que a gente consiga identificar pessoas que trabalham com diabetes, que têm qualificação, que têm formação na área de saúde e que consigam trabalhar abordando o diabetes com uma forma mais humanizada. Né? O diabetes não é só informação, né? Na verdade, o diabetes, qualquer doença na saúde, não é só informação, né? Precisa haver conscientização, precisa envolver, precisa agregar ao paciente condições para ele cuidar da sua própria saúde, para o autocuidado. Não, isso que você comentou é muito bom, porque é muito importante a gente distinguir informação de educação. Você podia falar um pouquinho Isso, sobre isso, Graça? Qual é a verdade em relação a isso? É verdade que isso. educação não é apenas informação? E por quê? É verdade verdadeira que informação não é educação. É porque a informação é apenas uma transmissão de um conhecimento, mas se não houver adesão e modificação de comportamento, não aconteceu a educação, né? Então, não adianta você atender um paciente lá no seu consultório, sendo você médico, nutricionista, enfermeiro ou qualquer outra área, e você passar todas as informações importantes e dizer você tem que fazer assim daqui para frente. Né? Porque eu estudei, eu sei, e eu estou te dizendo que você só vai viver bem assim. Ou você está querendo morrer, ou você está querendo ficar amputado. Isso é passar uma porção de informações e, ao mesmo tempo, criar um medo enorme, né? E a pessoa não vai conseguir mudar comportamento. Então, a educação tem que ser empática, gradativa, com pequenas metas traçadas em parceria com o paciente, comemoração junto com os pequenos alcances, estabelecer novos objetivos a curto prazo e avaliar resultados junto com o paciente. Isso é educar de fato, né? E garantir que ele realmente desenvolva os seus comportamentos de autocuidado. E falando em comportamento de autocuidado, isso é muito importante. É verdade que a Associação dos Educadores Americanos em Diabetes,
ela coloca 7 comportamentos do autocuidado como principais. Se o paciente começar a fazer ou seguir aqueles comportamentos, né, igual aos 7 dias da semana, as 7 notas musicais, né, os 7 Sete anõezinhos, anões da Branca de Neve. as 7 cores do arco-íris, que as pessoas vão viver melhor e vão conseguir ter um controle melhor do diabetes? É verdade, né? E nosso projeto Educando Educadores foi todo embasado nos comportamentos, né, que a Associação Americana de Educação em Diabetes construiu através de pesquisa, através de testes, né, e referendou. Hoje eles estão, inclusive, ampliando mais, que além dos 7 comportamentos, precisa ter a ver o controle emocional, precisa haver a empatia, e precisa haver todas aquelas ferramentas que a gente mesmo já entendia que tinha que acontecer, mas eles estão incorporando isso como comportamentos a mais, né? No perfil do educador. E, então, os 7 comportamentos do autocuidado é nossa grande meta. Quando a gente, enquanto profissional de saúde, conseguir identificar naquele paciente as principais necessidades dele, quais os comportamentos que estão mais perigosos ou que estão menos desenvolvidos e que ele pode desenvolver, então a gente trabalhar em cima de um comportamento por vez, né? Não necessariamente querer passar todas as informações, e sim ajudar a construir a confiança e o desenvolvimento e avaliar resultado. Isso que você falou é muito importante, porque se a gente quiser que ele aprenda tudo de uma vez só, comer saudavelmente, praticar atividade física, tomar medicamentos, né, reduzir os riscos, começar a colocar uma série de detalhes todos ao mesmo tempo, aquele paciente não vai ficar nem informado, talvez ele fique informado, mas certamente não ficará educado, né? E aí Ele pode até fazer, mas ele pode ficar muito assustado, né? Porque a vida vai mudar radicalmente e tudo de uma vez, e ele vai esquecer uma hora uma coisa, uma hora outra, e é onde causa todo aquele estresse, né? Que aí, inclusive, a gente tem o diabetes de estresse, né? Que é uma condição que as pessoas com diabetes desenvolvem pelo excesso de coisas novas que eles precisam fazer. Então, a gente precisa respeitar e conseguir fazer com que ele desenvolva pequenos comportamentos passo a passo, e cada momento a gente ir conseguindo avaliar junto com ele e ir desenvolvendo até que ele esteja totalmente preparado para lidar com o seu diabetes. Não que isso não regrida, né? Porque a gente tem intercorrências, então a criança cresce, vira adolescente ou vira adulto, o corpo exige outras questões, o adulto amadurece, vira idoso, a mulher entra na menopausa. Então, são fases que a gente tem que readaptar os comportamentos em cada fase da vida, né? Então, é muito dinâmico, porém, se a equipe estiver bem organizada e o paciente for considerado como parte da própria equipe, o resultado é bastante promissor. Não, isso que você falou é muito importante, porque vem de encontro ao que se chama de empoderamento do paciente, né? Uma palavra que nem existia em português e que passou a ser transformado, ou seja, dessa tradução do inglês para o português, porque se o paciente participa do tratamento, ele fica muito mais fácil, porque senão ele vai, conforme a gente comenta lá no IED, muito no profissional, no instituto, na instituição. E quando ele sai de lá, ele diz assim, eu já deixei meu diabetes lá bem controlado, agora eu vou para casa, porque eu já estou com minha lista de medicamentos, já estou com tudo. E ele descansa, entre aspas, ou coloca todos os problemas lá e volta para casa como se ele tivesse com os ombros mais leves, porém ele continua seguindo o mesmo caminho que ele seguia anteriormente. Ou segue todas aquelas orientações durante 1 mês, 2 meses, e depois volta a acontecer tudo de novo. E uma pergunta que sempre me fazem, que é importante a gente lembrar aqui, Graça, é verdade que a pessoa que tem diabetes, né, tipo 1, na realidade, quando ela vai ficando mais velha, ela se transforma em diabetes tipo 2? Você sabe que meus pacientes perguntam isso? Não, essa pergunta é muito comum mesmo. Mas é importante a gente falar. A mesma pergunta. Exatamente. Não, não se transforma no tipo 2, não. Na verdade, a Luísa está aqui dando um alô para a gente. Legal. Tem várias pessoas entrando.
A Keila está entrando também. Tem um amigo meu aí, nossa, Luiz Tadeu Pessuto. Ô, Luiz, que delícia que você está aí, meu Deus, que saudade. É É um bom, né? Esses psicólogo que tem encontros. diabetes, é um psicólogo que tem diabetes e que a gente conversou muito durante o meu período de atuação no Conselho de Psicologia de São Paulo. Esses Então, encontros são Cláudia, bons por causa disso, né, Graça? Isso aqui é bom, né? Um encontro, é um encontro. isso aí. Então, Então, não se mas transforma ou se o que transforma? É verdade ou é mentira? não se. É mentira, não é verdade. Porque, na verdade, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? É uma doença que é desenvolvida pelo próprio corpo. O corpo reage em um dado momento, né, a algum estresse e transforma, né, ou destrói as células do pâncreas, né, e a pessoa vira uma pessoa com diabetes tipo 1, que em geral se vê muito mais em crianças e adolescentes e em adultos jovens, mas algumas pessoas mais velhas também desenvolvem o diabetes tipo 1. Então, Desenvolve diabetes agora tipo 1. o tipo 2 não, o tipo 2 é uma doença que em geral acontece pós 40 anos, mas a gente já tem jovens e crianças com diabetes tipo 2 devido à obesidade, né? Muito bem Normalmente lembrado. essa pessoa tem, histórico de diabetes na família, já tem uma situação metabólica complicada, então já tem colesterol alterado, já é hipertenso, então ele tem um perfil, né, é sedentário, está acima do peso. Em geral, tem esse perfil, o diabético tipo 2. Ele desenvolve, mas é uma doença que a gente costuma dizer que a gente consegue prevenir, se a pessoa tem o perfil e tem o histórico, se a gente conseguir manter essa pessoa com bom controle da pressão, se a gente conseguir manter o controle de peso, ele não chega a desenvolver ou ele desenvolve aos 90 anos, né? Exatamente. Olha o Emerson aí, a Débora. A gente queria agradecer Oba! aí a presença desse pessoal tão bacana. E uma pergunta que o pessoal sempre faz também, Graça, que é importante a gente falar, é verdade, ele está colocando aqui lindos, que a educação em diabetes, ela é o tratamento, mas ela não custa nada. Como é que ela pode ser o próprio tratamento se ela é de graça? A gente sabe que ela reduz a hemoglobina glicada, tem experiência até com grupos de adolescentes em diabetes que reduziram até em 1,8, né, hemoglobina glicada, em um trabalho diferenciado que é o teatro em diabetes lá no IED. Mas o pessoal pergunta, como é que ela pode ser o tratamento, a educação? Ela não é um remédio, não é um medicamento, né? Isso é Pois é, verdade? mas na verdade, o que é verdade é que a educação é realmente o próprio tratamento. Porque se você tem a melhor insulina, o melhor glicosímetro, tem toda a tecnologia de uso da bomba de infusão de insulina, mas você não faz os seus comportamentos adequadamente, ou você não se alimenta adequadamente, não faz contagem de carboidrato, não faz atividade física, quer dizer, você vai ter um resultado ruim do mesmo jeito. Mesmo que você tenha uma Ferrari, você vai estar andando como se dirigisse um Fusquinha, né? Como a gente diria lá no meu tempo. Então, Exato. a educação é fazer com que as pessoas conheçam o seu próprio corpo, conheçam as suas reações, entendam como ele pode resolver questões rápidas, tipo correção de uma hipoglicemia, evitar uma hiperglicemia, fazer uma alimentação equilibrada, fazer uma atividade física, frequentar o médico regularmente, fazer os exames todos, porque diabetes, você envelhece, né? E ele vai envelhecendo junto com você, e ele vai te trazendo algumas complicações que têm a ver também com a idade, mas também pelo tempo de diabetes, que nem sempre a gente consegue controlar ele integralmente. Então, se não tiver todos esses comportamentos, não adianta nada ter a melhor medicação, o melhor médico que o atende, né? O fulano de tal, que é o professor, doutor, né? E o resultado não é positivo, né, Cláudia? Muito bem lembrado, Graça, porque nós ainda somos questionados até hoje, principalmente por eu ser médica, né? O que você foi fazer na educação em diabetes, Cláudia?
eles não acham que a gente faça ciência, ou seja, como a educação em diabetes não fosse importante e nem fizesse enfim, uma base tão grande e não fosse parte do tratamento. Agora não tanto, que já tem um reconhecimento muito maior. Já, Mas por maior. quê? Porque a pessoa tem que ser persistente. Nós, como educadores, o paciente que está sendo orientado, mais a família, eles têm que persistir, tem que ser contínua essa educação. E a gente tem que achar formas de motivar os pacientes para que eles sempre venham a se atualizar, a estarem convivendo em grupos, a frequentarem determinadas atividades que sejam propostas para eles não desistirem. Porque é É, muito difícil, né, conviver 24 horas com diabetes, concorda? E não tem descanso, né? São não tem 24 descanso. horas sem final de semana, sem Exatamente. férias, nem o dia da proclamação da República ele vai embora, não tem jeito. Então Não ele adianta, não não se adianta dizer despede. hoje eu não tenho diabetes. Você pode até dizer assim, hoje eu vou fazer algumas pequenas extravagâncias, mas eu vou lembrar que o diabetes existe, então eu vou ter que aumentar a minha insulina, eu vou ter que mudar, né? Usar os outros comportamentos para poder salvar aquele dia que você optou, porque é um direito também, né? O Direito. dia, a festa, a comemoração, mas ele tendo os comportamentos bem desenvolvidos, ele vai saber contornar isso, ele vai continuar com uma glicemia razoavelmente boa, apesar de ter comido o dobro do que ele comeria num dia normal, né? Vamos dizer, numa Mas festa. aí a educação faz toda a diferença. Se ele participou do Esse é processo o exemplo. educativo, né, faz toda a diferença. Aí eu queria que você falasse algumas coisas de toda a formação, das verdades, na realidade, né, Graça, lá do Educando Educadores. Eu acho que é importante as pessoas que estão assistindo saber que você é coordenadora do projeto, que a gente trabalha junto desde o início da formação do Educando Educadores, mas falar por que se faz Educando Educadores, por que tem tanto profissional, por que é importante que é nutricionista, professor de educação física, fisioterapeuta, dentista, farmacêutico, psicólogo, assistente social, o enfermeiro, que é tão importante, está sendo contemplado esse ano, né, com um esforço especial da Federação Internacional de Diabetes, por todo o trabalho, referente inclusive à pandemia. Então, por que é tão importante essas pessoas fazerem Educando Educadores? Quem está lá na ponta vai ser beneficiado, mas fala um pouquinho do projeto, Graça, e quantas pessoas já foram, participaram, já foram treinadas? Conta um pouquinho para a gente aí, para o pessoal que está assistindo. O projeto foi iniciado em 2008, né, em parceria da ADJ Brasil e a Sociedade Brasileira de Diabetes, mas com apoio da Federação Internacional de Diabetes, da nossa região que a gente responde, né, que é a região da Sul-América e América Central, América do Sul e América Central. Seguindo mais ou menos um protocolo de treinamento que o SACA já tinha, né, a IDEF SACA já tinha Região Sacra. desenvolvido, a região. Nós tivemos o apoio de pessoas, né, de representantes da região, da IDF, que vieram nos treinar a nossa equipe, né, para a gente fazer esse programa. Por quê? Porque a gente, na ocasião, tínhamos aprovado a lei federal, que dá direito a todos os insumos para as pessoas com diabetes. Foi Foi em uma 2004 a luta lei, muito né, grande. Graça? A lei foi em A lei 2004. foi em 2004, mas até ser implantada demorou bastante, lembra? Isso, até ser referendado, ter criado todos os protocolos, a gente demorou, foi uma luta. Isso foi uma luta mais Uma luta. especificamente da DJ mesmo, né? E com essa lei, a lei previa que se tratasse, que as pessoas pudessem ser educadas em diabetes para poder usar o recurso que o governo estava fornecendo, para usar de forma adequada. Então, a gente fez uma conferência grande lá em Brasília, no Ministério da Saúde, Eu chamamos alguns lembro, eu lembro. representantes da IDF, e fomos os representantes da ADJ e da SBD, e os educadores, as pessoas mais envolvidas com a educação que a gente tinha no Brasil todo participaram. E aí surgiu essa ideia da gente montar um programa que a gente qualificasse os profissionais, principalmente da rede pública,
para Perfeito. praticar a educação em diabetes, usar a educação em diabetes como uma grande ferramenta que as pessoas pudessem se beneficiar do seu tratamento, mas que o governo também não perdesse dinheiro comprando e não sendo utilizado adequadamente. E aí a gente começou a fazer isso, conseguimos apoio de diversos, da rede privada, de diversos laboratórios, o Ministério da Saúde, em termos de verba, logo caiu fora, mas a gente Eu conseguiu lembro, começar a Graça, que fazer. teve alguns estímulos iniciais até do Ministério da Saúde, mas eles tomaram outro rumo e preferiram seguir um programa diferente do Educando Educadores, que já era certificado e que foi um custo tão Isso, grande para a gente, né? Foi bastante, digamos assim, envolvente, mas também todos nós que estávamos na equipe tivemos uma imersão e uma dedicação muito isso, grande para poder sair o programa como saiu. Mas foi é um pode falar. interessante saber quantas pessoas já se formaram até agora, em média, Então, Graça. até hoje, a gente qualificou mais de 2.500 profissionais. Esses profissionais, como você sabe, né, Cláudia, que você também atua com a gente, esses profissionais fazem um programa de 40 horas, o programa é extremamente dinâmico, com uma equipe multiprofissional, então temos lá na equipe como educadores, né, para formar esses alunos. Primeiro que para eles se inscreverem, eles passam por um filtro. É importante que tenha formação de nível superior, que já atue de alguma forma na área de diabetes, ou que esteja se preparando para atuar. Principalmente porque o foco inicial era mais na rede pública. E realmente a gente começou a atender mais profissionais da rede pública e depois é que a privada começou a mandar também seus profissionais para fazerem o programa. Então, a gente fez nesses anos, nós conseguimos qualificar em torno de 2.500 profissionais, e esses do Brasil inteirinho, todos os estados foram cobertos de alguma forma. Se a gente não foi até lá, a gente recebeu em algumas regiões mais próximas. E a proposta era fazer um projeto de conclusão de curso que nós avaliamos e aprovamos para eles poderem receber o certificado assinado pelas 3 entidades. E, com isso, a gente foi multiplicando os resultados, porque cada grupo de alunos, os nossos cursos tinham em torno de 40, 60 alunos, cada encontro. Eles voltavam e cada um deles fazia um projeto de multiplicação na região onde eles estavam. Com isso, a gente tem aí como profissionais super qualificados que foram fazer depois mestrado em educação em diabetes, né? Enfermeiras, nutricionistas, médicos, né? Que estão aí atuando e desenvolveram, que criaram grandes programas que estão aí no Brasil todo. Então, o projeto Educando Educadores trouxe grandes resultados, né? Apesar de ter ido assim lentamente, porque a gente inicialmente fazíamos 4, 5 eventos por ano, Eu depois a lembro. gente ficou sem resultado, sem recurso, fizemos um período, 2 anos inteiros só São Paulo, e depois a gente começou a fazer parceria, por exemplo, nós temos uma parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiânia, nós já treinamos 5 equipes, sempre 5 grupos deles, de vários municípios, né? Praticamente cobrimos todos os municípios de Goiás. Isso é muito bom, ou seja, Goiânia não dá só cantor sertanejo, né, Graça? Da educadora em diabetes também, Da tá vendo? educadora em diabetes e da secretária Porreta, que faz teu curso lá. Então, isso é Então, a muito gente... bom. Mas também já fizemos parceria com outros municípios, inclusive, fomos para municípios, fomos para Petrópolis, daí, né, do Rio. Eu lembro, agora a gente tá Lembra? voltar Fomos aqui no 2 Rio, vezes. lembro? Fomos Então 2 precisamos vezes. voltar, né, Graça, de volta agora para a cidade aqui do Rio de Janeiro mesmo, aquilo que a gente falou, que a gente estava querendo Fizemos no fazer quando Rio, entrou fizemos em a Brasília. pandemia, lembra? Que em 2007 a gente fez no Rio, agora a gente queria voltar e aí veio a pandemia em 2020, né? 2020 é um ano Exatamente. atípico.
A gente, com o passar do tempo, a gente também foi criando outras modalidades, porque o projeto o Educando Educadores, o curso de qualificação, ele tenta trazer 2 estudos de caso, né? um DM1, um DM2, desde o diagnóstico até o fechamento daquela história. Então, a gente trabalha cada etapa de vida, tanto de uma senhorinha que ficou com DM2 numa determinada ocasião de vida, e como é que ela sobreviveu e ficou bem a partir da educação, assim como uma criança, uma menina de 5 anos, que a gente usou bastante, né, o caso, e a gente vai trabalhando. E os profissionais vão colocando ali a sua prática, porque a gente trabalha Várias 50% técnicas com interativas. nas práticas e 50% com discussão direta. Eles recebem material de leitura prévia, eles têm que fazer esse projeto final. Então, é um trabalho bem interessante, com resultados muito importantes, que já E é muito rendeu muita coisa. importante, né, Graça? Com certeza, porque as oficinas práticas fazem toda a diferença, né? Todas as técnicas e práticas educativas, eles se sentem, de fato, um avaliando através do outro, como se estivesse com o seu próprio paciente. Então, isso faz com que eles aperfeiçoem as técnicas. E foi interessante você falar do Educando Educadores, que deu o filhinho, né? O filhinho do Educadores Sem Fronteiras, que a gente conseguiu ir lá para Manaus, na Amazônia, conseguimos ir para Roraima, né? Você lembra, para Roraima, como o pessoal fala, e Roraima, Paraíba. Roraima. Se a gente falar errado, nós somos chicoteados aqui, então a gente tem que falar certinho. Mas fomos para Mas aí João a gente Pessoa vê. também, né, na Então, isso que Paraíba. eu falei, Paraíba, João Pessoa. Fantástico como a gente encontra um diferencial muito grande com as regiões. No entanto, o mais importante é a pessoa que está com diabetes. E a gente conheceu tantas unidades de saúde e a gente vê ainda a carência de educação em cada região. Como as Tem. pessoas precisam de orientação, né, Graça? E Muito, como a gente muito. viu cada um utilizando o seu material e a sua vontade de fazer com que a coisa fosse diferente, melhorasse de alguma forma para aquele grupo de pacientes que as pessoas assistem. Mas quando você dá um material que é o suporte de informação, atualização e capacitação, isso chega muito melhor à pessoa com diabetes e aos familiares, né? Eu acho que Educação é isso, né? um dos diferenciais também, né, Cláudia, é que a gente recebe equipe multiprofissional. Nós tivemos, no total de profissionais, a gente teve um público maior de enfermeiras nutricionistas, mas pegado a esse número, tivemos médicos também, né, de várias regiões do Brasil, que tinham interesse em ter educação e que voltavam para suas regiões e treinavam as suas equipes, né? Então, a gente teve profissionais de todas as formações e a gente teve resultados bastante importantes. E a forma de a gente trabalhar, que a gente foi adaptando a cada ano, conforme a região. Por exemplo, quando a gente foi para Roraima, quando a gente foi para Manaus, a gente precisou adaptar o público de lá, né? O tipo de profissional, o tipo de atendimento, os recursos que eles tinham, né? Até E de aí, alimentos, né? As alimentações, o tipo o de tipo de dieta que eles têm. alimento, lembra que a gente chegou a fazer uma aula só sobre ervas, porque era muito comum utilizar ervas em Roraima, né? Em Principalmente Manaus também. em Manaus também, principalmente pela população indígena. Então, a gente foi tentando adaptar as coisas, né? E isso foi bem produtivo. E o trabalho que a gente costuma fazer é justamente fazer com que o profissional se coloque no lugar do paciente, porque todas as dinâmicas que a gente faz, alguém interpreta o paciente e o outro interpreta o profissional. Então, o grupo todo avalia como é que aquele educador está se saindo, mas o que se coloca no lugar do paciente, ele também tem uma transformação. Eu acho que Com certeza. o segredo, né, e a dificuldade que a gente tem de elaborar um educando online é porque essa vivência a gente não consegue fazer online ainda. E A eles não gente conseguem pegar um material humano entre eles para poder trabalhar, né? é, Porque virtualmente é muito difícil. Ele não consegue examinar o pé do colega se ele não está ao lado do colega. Ele não consegue ver a técnica de colocação da insulina na seringa ou de fazer a monitorização da glicemia com ele mesmo se ele não está ali com o outro colega dividindo isso. É muito complicado esse aspecto virtual.
Mas holograficamente talvez a gente consiga, se a gente tiver a Quem técnica em sabe? 3D, A gente pode holograficamente tentar. a gente, pois é, a gente teria que tentar. O que a gente precisa, Mas né, que Graça, dá muita é de saudade de investimento. fazer, dá, né? Dá A muita gente saudade de também fazer. A gente também acabou criando uma modalidade específica para DM1 por conta do acampamento de férias que a ADJ faz todos os anos, né, junto com a Unifesp, e lá que acontece no nosso recanto, e que os profissionais se candidatam a ser voluntários para Sim. atuar com aquele grupo de crianças, que é um número grande de crianças, mas eles levam uma equipe que tem praticamente 4 profissionais para cada criança para cuidar, né? Então a equipe vai multiprofissional. E aí surgiu a ideia com o Marco Antônio Vívolo e o Gilberto, da ADJ, da gente fazer uma edição com alunos dentro do acampamento. Então a gente qualificava os alunos teoricamente, com dinâmicas, com treinamento, mas eles assistiam na prática como é que aquelas crianças viviam. E com isso nós já É fizemos 4... imersão em DM1. É o curso de imersão em DM1. Nós, quando começamos a primeira experiência, a gente chamou de curso avançado. Depois a gente entendeu que Sim, ele eu não era lembro. avançado, ele era de imersão. Então, a gente teve um avançado e 3 de imersão. E também foi um sucesso, trouxe resultados muito positivos. E que a gente fez esse ano, a gente conseguiu fazer em janeiro, né? E logo depois veio a pandemia. Por isso que a gente... E não teremos acampamento em janeiro de 2020, então também não teremos o Educando no começo de 2020. Mas Por tudo isso enquanto, foi... né, Graça? por Agora, o enquanto, mais importante é que a gente consiga pessoas que, sejam entidades filantrópicas, sejam laboratórios, sejam instituições ou empresas que queiram também nos ajudar e investir em educação. Porque a verdade é que educação é o melhor medicamento. Apesar de não custar nada, o que é o custo é o investimento na capacitação do profissional para o profissional conseguir levar aquilo para o paciente, para a pessoa com diabetes e para o familiar, não é verdade? Então a gente precisa de pessoas que acreditem no que é uma realidade hoje em dia. A educação é o tratamento. Ela não só faz parte, mas ela é o tratamento, né? O Joslin, o Dr. Ellington Joslin, você lembra que antes da descoberta da insulina, em 1918, ele já falava que a educação era fundamental, né, no tratamento da pessoa com diabetes. Antes da descoberta da insulina em 1921, e passou a ser depois comercializada em 1922. Então você vê como é que nós, né, no mundo inteiro, ficamos muito atrasados. Se só houve demoramos para reconhecimento. evoluir, né? Demoramos. Exato. Só na década de 70 que a educação em diabetes passou a ser considerada através do trabalho da Leona Miller, que foi publicado em 1974, na New England, que é um grande jornal médico, dizendo ela que como diminuía o número de internações, as pessoas que recebiam educação em diabetes, que recebiam insulina, antibiótico, ela conseguiu comprovar numericamente que a educação em diabetes fazia diferença numericamente. Numericamente, o que eu quero dizer, em termos de custos para a saúde. E por isso que é tão importante, né? Isso é uma verdade. Concorda comigo? Com certeza. Ter o paciente Outra verdade educado. importante, Outra verdade importante. uma verdade importante. A educação leva o paciente a ter menor número de internações. De acordo? É verdade ou não é? Menor número de internações, menor número de complicações, é verdade ou não é, Graça? É verdade, tem muitos estudos que comprovam isso, muitas pesquisas, né, que comprovam isso. E esse ano a gente teve, inclusive, participando do Congresso Americano de Educadores em Diabetes, né? Então, pela SBD, a gente assistiu às aulas, né? A Cláudia foi uma das palestrantes, né? Então, a gente trouxe o resumo de todas as falas sobre educação e todos os resultados que foram apresentados durante esse congresso. E realmente a gente viu resultados muito importantes e que a gente realmente pode acreditar e a gente deve utilizar a educação como a principal ferramenta do tratamento do diabetes e de qualquer pessoa que tem uma doença crônica. A gente precisa garantir que aquela pessoa seja o protagonista da sua doença e não seja simplesmente
o paciente, né? Que é um termo que a gente desgosta de utilizar, né? Com certeza. Porque ele é um atuante, ele não é um paciente, ele não fica esperando você passar receita como era no passado, né? Então, você segue, porque senão eu não te atendo mais, né? Então, se você... Existia esse conceito antigo, né? Ou você melhora essa hemoglobina, ou eu tiro você do programa, né? Que é o programa público, né? Ele recebia alta, não podia mais ser atendido. E É isso uma é coisa muito, horrível, muito né? Esse triste. trabalho de ameaça, muito É triste. muito triste. Agora, é muito triste. Graça, uma verdade além. Você considera a educação em diabetes uma situação que no Brasil, né, já pode se considerar como sendo, digamos assim, já está em todos os lugares e que todas as pessoas com diabetes, pacientes, já têm acesso? Isso é uma verdade ou uma mentira? Porque a gente está Não, agora em época também, né, do Dia Mundial. é, Todo paciente já tem acesso? É não. obrigatório, como nos Essa Estados não é Unidos? uma verdade. Não é uma verdade. Mas Não é como uma tornar um verdade. programa de educação bom para o paciente participar? Existe apenas um programa ou existe uma necessidade de cada local fazer o seu programa de educação para que o paciente faça uma adesão, que ele vá lá assistir às aulas, participar do grupo? O que você pensa em relação a isso? Então, uma coisa que a gente precisa desmistificar é que educação não é só ter programas montados, né? Você precisa conseguir motivar a pessoa, ela ter interesse de realmente querer aprender. Então, precisa ter uma coisa muito maior, né? Uma coisa muito maior do que simplesmente você ter programa para ele participar. Então, por isso que todo Perfeito. profissional precisa ter uma postura educativa. Então, quando ele entra no serviço, a postura educativa tem que partir já da recepcionista. Quando ele é atendido na enfermagem para fazer a pré-consulta, a enfermeira também já tem que ter a postura educativa. Aí o profissional médico, a nutricionista, todos têm que ter essa postura educativa, de forma que ele se sinta visto da mesma forma por todo mundo. E que ele tenha liberdade de falar o que ele está achando. E não simplesmente ter medo, por exemplo, de voltar numa consulta e não ter usado as medicações de forma adequada e o médico perguntar e ele dizer que tomou. Aí o médico o que faz? Aumenta a receita, dá uma quantidade de medicamento ou de insulina e, na verdade, ele simplesmente não está conseguindo seguir porque ele não arrumou, não teve a ajuda de como que ele poderia se organizar para não esquecer de tomar aquele remédio, como é que ele tinha que se organizar para mudar melhor, mudar gradativamente seus hábitos alimentares, não é simplesmente passar uma lista de alimentos que ele tem que comer, né? Então, esse tete a tete, essa empatia do profissional com o paciente faz toda a diferença. E através disso é que ele vai ter interesse em participar de programas educativos e poder, de fato, se qualificar melhor. Aprender a fazer contagem de carboidrato, por exemplo, que é uma coisa que ainda, por mais que para nós profissionais a gente entenda que é uma coisa essencial, ainda tem muita gente que não faz. A gente ainda recebe no consultório, né, onde eu trabalho, paciente usando insulina de ultra lenta, com insulina ultra rápida, com doses fixas, né? Então, não tem sentido isso. Então, o que precisa é quebrar essa distância que existe entre o profissional e o paciente. E só o olhar educativo. Eu falo que educação é o olhar, é a transformação, é você se colocar no lugar do outro e ajudá-lo a pensar como ele pensaria, para você poder saber o que você vai introduzir primeiro. Como é que ele está pensando? Não é Essa só, não adianta foi, dizer para ele, não, mas nas diretrizes da SBD diz que eu primeiro preciso começar com tal medicação. Não é isso. E ele que tem que entender. E tem que dizer se, vamos combinar, você acha que você consegue fazer isso? Ah, não, isso eu não consigo. E se for metade disso? Né? E se for só uma parte? Então, é esse cuidado que faz com que o paciente acabe abraçando a sua própria doença, porque ele é o gestor da doença dele.
Nós só somos os Plenamente de acordo. facilitadores. Graça, nós vamos chegando ao fim da nossa conversa, do nosso Nossa, já? bate-papo. Já, a Cristina de Sá acabou de entrar, que ela é nossa principal cabeça na revista em diabetes, enfim. Ela que me Eu ensinou a assisto fazer muitas esses lives dela encontros, essas também. lives dela, exatamente, porque como jornalista ela tem todo o savoir-faire que eu não tenho. Então, eu estou fazendo os encontros com a Cláudia Piper na revista em diabetes, o nome é esse. É Né? isso Não aí, tem tá encontro com a certo. Fátima Bernardes, então eu encontro com a Cláudia, que eu vou fazer. E a gente vai fazer dessa maneira, tentando, que eu acho que foi muito bom, eu só tenho que te agradecer. Aí a Cristina de Sá está botando aqui, eu estava escondida vendo. Que bonitinho, ela estava escondida vendo. Mentirosa. E eu queria agradecer demais, Graça. Foi um prazer, muito bom estar com você. Esperamos estar mais vezes, vamos fazer mais encontros. Vamos fazer mais E eu acho que bate-papos vai ser assim, desse muito jeito. bacana. Eu acho que isso é fundamental, que isso vai ficar gravado, as pessoas vão poder ouvir, né, entrando no Instagram da Revista em Diabetes, mas é uma coisa muito gostosa, é como se a gente estivesse, enfim, conversando do que a gente mais gosta, que é a nossa paixão, né? É, Educação. Então, é para isso rimar. Quanto mais a gente tem educação, né? Ou seja, dar educação para os pacientes é como o amor, né? Quanto mais ele se espalha, né? Maior e melhor vai ficando, né? E menos complicações as pessoas vão tendo e mais elas vão gostando de se tratar, né? Inclusive, né? É muito legal. Então, eu acho que isso é fundamental. E eu queria só te agradecer. Você quer dar uma mensagem, uma última mensagem para o pessoal que está aí ouvindo? eu quero. Eu acho assim, Então, que todo mundo deveria reavaliar sua postura no acompanhamento com seu paciente, na área de saúde de modo geral, né? E essa postura educativa que a gente tenta implementar é principalmente a parte da empatia. É você olhar para o outro, você conseguir se ver no lugar dele, conseguir pensar como ele e poder chegar numa conclusão junto com ele. A gente sabe que a máquina, né, às vezes, né, no serviço privado, a gente é cobrado, né, por várias coisas, no serviço público também, porque não tem todas as alternativas, ou tem poucos profissionais para trabalhar, não sei. Mas o importante é que a quantidade não seja mais importante do que a qualidade, que a gente possa conseguir olhar para aquele ser como um ser igual a você e fazer com que ele se siga e se sinta dono daquela doença, que ele se sinta dono do seu corpo e que ele possa comemorar os resultados a partir das dicas que a gente dá. Acho que essa é a principal mensagem que eu tenho. muito maravilhosa essa mensagem. A Mônica Gamba entrou aqui, mandando aqui um carinho para a gente. Um beijo grande, Mônica. Esse ano, a WDF, a Federação Internacional de Diabetes, colocou em homenagem à enfermagem. Nada melhor do que a Mônica estar presente aqui para a gente ver, representante fundamental, né, da enfermagem na A luta em grande relação aos enfermeira cuidados com o Mônica. pé em educação em diabetes. Um beijo grande, Mônica. E a gente termina nosso encontro, nossa live de hoje da revista. Muita gratidão para todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, tá, gente? Muito obrigado, Graça, mais uma vez, e um beijo grande no seu coração. Beijo aí, Obrigada, tá? Cláudia. Obrigada mesmo. Beijo, beijo.